Obrigado, Helena, pela introdução aí, pela explicação. É tudo um conceito novo, né? Web3, DAO, e a gente acho que hoje vai tentar passar um pouco por isso, né? Tem gente que está entrando aqui que já trabalha nesse universo, tem gente que não trabalha, tem gente que cria, que experimenta, mas não necessariamente trabalha, tem gente que ainda não entendeu o que é esse ecossistema. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A ideia é a gente abordar esse tema da Web3 de uma forma bem ampla, tá? Uma forma bem sistêmica também. A gente não vai falar aqui de techniquez, a gente não vai entrar de uma forma profunda, né, em termos técnicos, em tecnologia, em terminologias. A gente vai trazer uma visão mais sistêmica, assim. Então, para nós que somos profissionais, né, muitos e muitas devem trabalhar com estratégia, gestão de projetos, criatividade, conteúdo, produção audiovisual, mídia, inteligência de dados e assim vai, né? Por isso que a gente fala da marketing economy, né? A Gira, ela é um experimento para fomentar essa nova marketing economy, né? Então, ele é um experimento descentralizado para que a gente possa ter acesso a esse conhecimento e trocar com base nesse conhecimento e também que a gente possa produzir coisas, né? Então, a visão vai ser muito sistêmica, muito ampla, uma visão que talvez nos ajude a enxergar mais do alto e nos dá uma perspectiva maior, né, sobre o tema. Como que esse tema, como que que a Web3 não é uma tecnologia, ela é um conjunto de tecnologias e de conceitos, né? Então, como que esse conjunto de coisas pode nos dar uma visão mais ampla sobre como isso pode influenciar a nossa sociedade, como isso pode influenciar o nosso dia a dia, né, as nossas relações, as nossas transações. Então, eu vou contar um pouquinho sobre isso aí para vocês. Antes, e de forma muito breve, né, para quem não me conhece, eu sou Paulo Martinez, eu sou empreendedor há mais de 20 anos. Eu trabalho muito nessa fronteira entre marketing, comunicação, tecnologia e inovação, né? Toda a minha carreira, ela acaba acontecendo entre onde esses lugares se encontram, né? E aí nessa jornada empreendedora, já me meti um monte de coisa, né? Mas vale destacar algumas delas aqui. A Ginga, que é uma agência de publicidade, que foi a minha primeira empreitada, né? Que eu cofundei. Nenhuma dessas iniciativas eu fiz sozinho, sempre participando, colaborando, co-criando, né? Distrito também, que é um hub de inovação, lá no início, 2014, 2015, a gente ajudou a lançar o Distrito. Mais recentemente, a Giradal, né? Que é esse espaço e esse lugar de experimentação e de conhecimento que a gente está trazendo esse conteúdo hoje. E também sou cofundador da 3.0, que é uma consultoria que foi fundada no início do ano passado para também ajudar as marcas a se aproximarem desse universo da Web3 de uma forma bastante organizada e também com uma visão de longo prazo. Eu também faço mentoria e advising para startups e empresas, sobretudo empresas de impacto ou empresas que tenham a ver com esse segmento de comunicação, marketing, tecnologia e inovação. Então, qual que é a ideia hoje, né? A gente vai fazer uma masterclass que vai passar por um punhado de assuntos, né? E acho que o objetivo principal dessa masterclass é a gente conseguir sair dela, né, compreendendo os impactos dessas tecnologias emergentes na nossa transformação, né? Como organizações, mas também como sociedade, né? E na perspectiva de profissionais, não só de gestão, né, mas gestão de criatividade, etc., que atuam nesse contexto. Eu queria pedir para quem puder e quem tiver afim, coloca aqui no comentário, né, no chat da sala, que área ou que áreas vocês atuam. Ah, sou música, eu sou diretor de arte, eu sou
criativa, eu escrevo conteúdo, produzo conteúdo, não, sou uma pessoa de inteligência de dados, mais para a gente ter um termômetro, assim, dessa diversidade de pluralidade aí de perfis, né? Acho que vai ser legal esse exercício. A gente vai passar um pouquinho por alguns assuntos. Primeiro a gente vai falar um pouco dessa perspectiva mais ampla, depois a gente vai entrar um pouco na história, na evolução e na transformação desses termos que se cunharam, né, Web 1, Web 2, Web 3. A gente vai falar bastante de blockchain e economia tokenizada, mas sem falar tecniquez, muito na questão conceitual, né, sistêmica. A gente vai falar um pouquinho das evoluções das organizações com a tecnologia, né, a gente vai falar um pouquinho de DAO também, vai aprofundar nesse conceito, acho que vocês vão conseguir também materializar melhor. A gente vai trazer um radar das tecnologias emergentes, porque não só o Web3, né, que estão formando essa nova transformação, mas tem várias outras tecnologias emergentes. A gente vai trazer esse radar que ele é atualizado e ajuda a entender melhor e a navegar melhor aí por esse mundo. E a gente vai ter uma surpresa também durante a nossa masterclass aqui da Campari, e não vou contar para não estragar a surpresa, mas fiquem ligados aí que vai ser muito legal. Bom, para começar, antes de entrar aqui, ó, tem gente de inteligência de dados, tem gerente de contas, tem redatoras e redatores, gerente de projeto, produção virtual, planejamento estratégico. Então, quando a gente fala dessa diversidade de skills, né, de experiências que vocês estão relatando aqui, é justamente tudo isso que forma o que a gente chama de marketing economy, né? Então, quando a gente fala da GiraDAO, que a gente quer fomentar, incentivar o conhecimento de tecnologias emergentes para marketing economy, serve para todos vocês, né? Todas e todos, porque independente da área ou da especialização, eu acho que esse tema é muito amplo, esse mercado é muito amplo também, tá? Então, iniciando aqui, né, para trazer essa perspectiva mais ampla, a gente tem que entender o que trouxe a gente até aqui, né? A gente tem que entender as coisas além do hype e além dos impulsos que a gente vê muito, muito fomentados pela mídia, pelas notícias que saem, pela visão talvez mais ou menos enviesada, mas muitas vezes mais enviesada que esses temas carregam, né? A nossa relação como humanidade com a tecnologia, ela vem de milhões de anos, né? Então, a gente, desde que éramos ali neandertais, né, e a gente já tinha a forja de ferramentas através de pedras e tal, isso, depois veio o fogo, né, a descoberta do fogo, que mudou muitos paradigmas, ou seja, essas são as nossas primeiras tecnologias, né, ou seja, a tecnologia ela está intrínseca na evolução da humanidade. A gente não consegue fazer um paralelo da humanidade sem considerar a tecnologia. É claro que a nossa visão de tecnologia atual ela é muito digitalizada, se assim eu posso dizer, né? Mas como eu bem falei, né, a gente tem tecnologias que não são tão digitalizadas, mas que são tecnologias, porque permitem a transformação, permitem a melhoria de um modo de vida, de um meio produtivo, né, de uma subsistência. Então, isso é tecnologia, né? Então, essa nossa relação muito intrínseca, né? Tanto é que hoje a gente, muitas vezes, fica meio aprisionado aí com algumas coisas. Então, é tanto uma oportunidade, quanto um risco também, um desafio muito grande, né? Haja vista toda a discussão que a gente tem em relação à inteligência artificial, à ética, aos deepfakes, etc. Né? Agora, também colocando em perspectiva, vale a gente entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Não é que a inteligência artificial, puxa, agora ela aconteceu, né? Essas coisas vêm acontecendo já há muitos anos, né? Então, em 1937
foi lançado o primeiro robô humanoide e no ano seguinte o cachorrinho também robô, né? Isso, puxa, foi lá no século XX, né? No inicinho, na primeira metade do século XX. Claro que a inteligência embutida desse robô era muito menor do que se a gente for pegar lá o robô da Tesla ou aquela robô Sophie, né? Que também vem sendo evoluída aí com inteligência artificial, mas a gente tem que entender essa perspectiva de que as coisas elas vêm numa evolução progressiva também, né? É uma curiosidade, né, que a gente teve um carro elétrico aqui no Brasil, fabricado pela Gurgel, né, que foi uma montadora brasileira. Então, em 1974, eles lançaram o Gurgel Itaipu, que era um carro elétrico, né, mas ele era elétrico com quase que uma série de baterias, né, tradicionais aqui que suportavam o funcionamento do veículo, né? Mas os experimentos com carros elétricos, eles vêm desde o início do século XX, tá? Eu trouxe esse fato curioso aqui brasileiro, né? Então não é uma tecnologia que aconteceu recentemente, né? Vem sendo evoluída e vem sendo com muito capital intensivo, né, intelectual e de pesquisa também. E mais recentemente, em 2018, anunciou-se aí os veículos autônomos voadores, né, que tende a ser, isso vai ser testado o ano que vem, ou nos próximos 2 anos em algumas cidades estratégicas, né, vão testar em Dubai, se não me engano, Europa, Estados Unidos, aqui na América Latina também, mas esse vai ser o nosso novo Uber, né, a gente vai vir aqui na Faria Lima, na Berrini, na Paulista, onde quer que seja, e vai subir no topo do prédio, pegar esse Uber para fazer um transfer aí para o aeroporto ou para outra cidade próxima, outro bairro, né? Então isso vai ser muito comum também, isso tudo é uma evolução que já vem acontecendo. Então, a gente pode falar que desse conceito, né, de convergência tecnológica, ou seja, ela tem essa relação intrínseca, ela tem essa relação direta e ela influencia todos os aspectos das nossas vidas, né? Então, influencia na sociedade, na política, na ciência, influencia nos negócios, na economia e na própria natureza, né? A gente não pode esquecer que toda e qualquer tecnologia ela vem da natureza. Da onde vêm as baterias dos carros elétricos e dos nossos smartphones? Vem dos metais, né, que são necessários de serem minerados, isso vem da natureza. Então, tudo vem da natureza. A tecnologia tem uma influência direta, né, no aspecto do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema, né? E vale reforçar também a relação da tecnologia ao longo das diferentes eras, né, da humanidade e como que ela influencia também essas eras, né? Desde a Revolução Agrícola, que a gente parou de caçar e coletar, né? A gente parou de ser nômade e de ficar mudando de lugares o tempo inteiro, porque acabavam-se os recursos daquele local. A gente começou a crescer em termos de população, porque a gente começou a se estabelecer, e assim as sociedades começaram a se estabelecer em torno daquele grupo, daquela comunidade, né? E assim foi, Revolução Industrial, Revolução Digital, e hoje a gente vive as revoluções pós-digitais, né? Que vem muito forte com a biotecnologia, com a nanotecnologia, com a robótica, com a inteligência artificial, mas também vem com uma camada de infraestrutura e serviços que é muito importante, que é essa que está destacada aqui em vermelhinho, que é Web3, que é 5G, que é realidade virtual, realidade aumentada e uma série de outras coisas, né? Então, quando a gente coloca em perspectiva, né, fazendo esse paralelo entre as revoluções tecnológicas e a nossa sociedade, né, a nossa composição e ocupação do planeta, né, a gente tem essa relação exponencial que ela é intrínseca também, né? Então, quanto mais a gente consegue evoluir tecnologicamente, maior está ficando a nossa população, né? A gente atingiu ano passado 8 bilhões de pessoas, e também mais desafiador, porque a gente cresce mais a população, a gente explora mais recursos, né,
nosso planeta, dos nossos sistemas naturais. Então, a gente também tem esse desafio de entender como que a tecnologia pode continuar transformando e de uma forma mais positiva, né? A gente vai entrar agora na parte que fala um pouquinho das eras, né, da web. Eu vou pedir para quem quiser e sentir a vontade também de tiver dúvidas e tal, vai jogando aqui no chat. Em determinados momentos, entre um capítulo e outro, eu paro, dou uma olhadinha, se tiver alguma pergunta, e tento endereçar aí da melhor maneira possível, tá? Acho que vale também um disclaimer, né, de que tudo isso que eu estou trazendo para vocês é uma curadoria das coisas que a gente vive na prática, né, tanto em pesquisa, em projetos, né, a gente faz educação corporativa sobre o Web3 via a 3.0, né, consultoria, então esse material ele é muito rico também, porque a gente carrega um pouco e vai atualizando, eu dou aulas no Instituto Mestre GP, que é um instituto que trabalha muito o fomento da consciência de gestão nas empresas, sobretudo também as empresas, né? E nas nossas consultorias também de Web3, a gente acaba explorando muitos desses dados. Vocês vão ver que tem bastante dados atualizados e muito legais. Então, quem for tendo pergunta, pode mandar por aqui, tá? A gente vai, então, trazer esse olhar da evolução digital através da internet. E quando a gente fala da internet, a gente tem 3 grandes eras que a gente pode marcar. Elas não têm um início e um fim, né, pré-determinado, mas são acho que grandes etapas que a gente pode colocar em perspectiva, né? A gente teve a Web 1, que durou lá do começo dos anos 90 até o comecinho dos anos 2000, né? Então, finalzinho do século XX, começo do século XXI, e depois, mais recentemente, a gente teve aí a Web 2, que teve início, né, lá para começo dos anos 2000, mas que perdura até hoje também, né? A gente colocou aqui 2021, mas ela está acontecendo ainda, a Web 2, né? E você tem a Web 3, que ela se inicia, né, em 2014, e perdura até hoje, vai perdurar, e elas vão se fundir, vão se transformar e vão gerar um organismo que pode ser qualquer outra web, né? Vamos acompanhar isso daí. E aí eu vou entrar um pouquinho né, nas características e nas ponderações sobre esses momentos, né? Primeiro que a internet que a gente conhece hoje, ela é falha. Por que ela é falha? Porque ela fomentou a centralização e o poder das grandes empresas de tecnologia, né? Entrando nesse termo que a gente usa, que é quase que o autoritarismo digital, né? Então, na Web 2, você tem 3 grandes características, né? Você tem esse conceito de feudos, né? De monarquias de dados, ou seja, cada Big Tech tem os dados, pega os dados para si e usa esse dado da melhor forma possível, da forma mais secreta possível, né? São dados que, na verdade, somos nós que oferecemos através das nossas interações, né? E a gente pouco é valorizado por isso, né? Porque às vezes eles nos dão lá um produto, um serviço de graça, mas mesmo assim tem propaganda, ou a gente paga também por esse produto ou serviço, e mesmo assim a gente oferece os dados para eles, a gente recebe muito pouco desse ativo que é monetizado, onde nós somos o insumo, né? Por isso que a gente chama de extrativismo digital, ou seja, existe esse extrativismo, né, para formar essa monarquia de dados e muita manipulação de dados, né, pouca transparência, né, sobre o que se faz com esses dados, né. Em 2017, a revista The Economist, que é uma revista uma publicação inglesa muito importante, né, no segmento de negócios, publicou essa capa, né, com o logotipo do Google, do Facebook, de outras Big Techs, a Amazon, etc., falando, né, que o dado é o novo petróleo, né, ou seja, o dado é o novo recurso mais
valioso do planeta, né? Isso em 2017. Então, essa é a grande característica da Web 2, né? No início, né, a gente tinha uma cultura dessas empresas, uma cultura mais de startup, então uma cultura mais de cooperação e menos de competição. Conforme o tempo passou e conforme elas foram crescendo, a cooperação virou competição. E também a gente tinha uma cultura mais underground, de atração, de construir junto, e a gente partiu para uma cultura mais de extrativismo, né? Então foi isso que aconteceu com a Web 2 desde que ela se iniciou até hoje. Então hoje a gente vive essa fase que é a mais competitiva, a mais extrativista e a mais autoritária em relação aos dados, né? Quando a gente coloca em perspectiva com a Web3, o que a gente tem de conceito na Web3, né? A Web3 a gente tem a contraposição, né, da monarquia de dados para a democracia de dados, ou seja, o dado ele volta para os seus ou as suas detentoras, né, de fato, que somos nós, somos as pessoas, né? Então, o dado ele é valioso, ele é um ativo, ele é um capital, e ele é um recurso importante e muda essa questão da monarquia com a democracia. A questão do extrativismo também passa, a ter um olhar de circularidade digital, ou seja, a gente, ao invés de extrair e depois descartar, como é a lógica da nossa economia atual, não só a digital, mas a material também, né? Quantas garrafinhas, embalagens plásticas a gente não descarta após o primeiro uso hoje em dia, né? Mais da metade, se eu não me engano, quase 70% do material plástico hoje utilizado, ele vem de primeiro uso, né? Ou seja, a gente compra e joga fora. Então, mas isso no mundo digital também é verdade. Então, a gente passa a ter esse conceito da circularidade digital. E então a gente vai de um outro paradigma, que é de manipulação, para um paradigma de maior transparência, de maior colaboração, de maior cocriação. E como que isso se dá, né? Isso se dá porque a gente tem, de forma bem simplista, né, uma visão de características muito marcantes dessas três diferentes eras da internet, né? Na Web 1, ela ficou marcada muito pelos navegadores e pelos buscadores. Foi quando nasceu o Netscape Navigator, o Internet Explorer, e aí teve a guerra dos navegadores, né, entre Microsoft com o Explorer e a Netscape com o Navigator. Depois surgiram os buscadores, né? O Yahoo não é o mais famoso e não é o melhor, né, atualmente, mas ele foi o primeiro, né? Tem até uma curiosidade que o Yahoo teve a chance de comprar o Google na época e não fez, né? E o Google acabou ficando muito mais forte, muito mais valioso que o Yahoo. Mas na Web 1 a gente tinha essa característica marcante, que era o quê? A gente só podia consumir informação. A gente não podia produzir. Quem produziam eram as empresas, eram os jornais, eram os veículos, eram academia, né? E a gente consumia. Então foi aquela revolução no sentido do acesso à informação. Saiu da TV, do jornal, da revista e alcançou o mundo, alcançou uma potência maior, uma amplitude maior. Na Web 2, a gente teve já o advento das plataformas sociais e das plataformas de faça você mesmo, né? Então, Facebook, o YouTube e o WordPress. Então, eu passava não só a consumir conteúdo, informação, mas eu também tinha a capacidade de produzir, né? De virar um creator de YouTube, de fazer streaming na Twitch, de virar um Instagramer, um vlogger, um blogger e assim por diante, né? O jornalismo também foi se transformando e tem se transformado bastante com relação a isso. E na Web3, a gente adiciona mais uma característica, que é a de possuir. Então, é possível consumir recursos e informações, é possível produzir informações e recursos, mas, junto com isso, eu possuo o quê? Os dados são recursos, né?
Então, isso começa também a sair da centralização nas empresas de tecnologia para um modelo de descentralização ou um modelo distribuído, onde isso tudo está circulando livremente. Que é um pouco a dinâmica da nossa natureza, né, do ecossistema vivo, né? A natureza não retém conhecimento, a natureza não retém o dado centralizado, é tudo muito distribuído, né? Então, se a gente for fazer um paralelo e olhar, isso nada mais é do que a gente se inspirar na própria forma como o nosso planeta se organiza, entendendo que nós somos parte do planeta, né? Nós somos uma das espécies e não o planeta nos serve, né? Mas a gente tem que servir a ele, né? Tem um gráfico aqui, essa tabela, eu não vou entrar muito nela, para a gente também não entrar muito no techniquez, mas é interessante olhar também as camadas de interatividade, de infraestrutura de computação, de como a gente acessa a informação e como elas vão se modificando também com as diferentes eras da internet, né? Então, da Web 1 para a Web 3, a gente tem uma sofisticação muito maior na Web 3, a gente tem interfaces muito mais plurais na Web 3 do que só um texto, né? Eu tenho texto, eu tenho voz, eu tenho internet das coisas, eu tenho realidades aumentadas e metaversos, eu tenho a comunicação por áudio, né? Então, enfim, é uma série de camadas de interatividade muito mais sofisticadas. E toda a parte de infraestrutura e informação vai acompanhando isso também, né? Agora, o que a gente vê, né, o que a gente lê e o que a gente ouve acaba tendo muita influência na nossa formação de uma perspectiva mais otimista, mais pessimista, ou até no interesse da gente buscar mais ou menos informação sobre aquele tema. A gente ouve falar muito sobre explorações financeiras, sobre projetos que não deram certo, a mídia noticia muito o viés especulativo e financeiro. Esse viés especulativo e financeiro, ele não faz parte só de uma economia tokenizada em blockchain, né? A especulação, a falta de ética, ela nasce na humanidade, nasce no ser humano, né? Então, antes da gente questionar se algo é ético ou é não ético, a gente tem que entender que a ética parte, né, da pessoa, do ser humano, e aí ela se expressa e se materializa, né? Então, quando a gente vai além desse hype, além dessas notícias de que fizeram bilhões criando uma moeda meme coin, né? Ou explorando o faraó do Bitcoin, esse tipo de coisa. A gente, na verdade, vai entrar num viés estrutural e eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas aqui a gente tem alguns achados interessantes, né? Quando você olha desde o início dessas ondas, né, da Web3, e aqui eles mapearam desde 2011 até agora, ou seja, um pouco mais de 10 anos, né? A gente só teve 4 ondas principais. Quando você coloca em perspectiva, você vê que tanto o valor de mercado, né, o valor circulante nesse mercado, as atividades em social media, em notícias, em cobertura de imprensa sobre isso, as atividades de desenvolvimento, ou seja, de novos projetos, de novas ideias sendo construídas utilizando a Web3, e a quantidade também de startups sendo investidas, né, recebendo fundos para se desenvolverem, utilizando a Web3 como estrutura, isso tudo vem crescendo, isso tudo só vem evoluindo. Então, a gente tem que tirar um pouco do olhar financista da blockchain ou da Web3. A gente tem que começar a ter um olhar mais estruturante de nova economia e de nova internet. Eu brinco que a Web3 é a nova transformação digital, é uma nova era de transformação digital. Isso não tem a ver necessariamente com o valor do Bitcoin. O financeiro é um
né? É uma das variáveis, né? É um dos aspectos, mas não é o único e nem o principal e nem deveria ser, né? Então é legal a gente colocar isso em perspectiva, né? Quando a gente olha para as big techs, tem uns dados interessantes aqui quando a gente também fala de visão financeira, né? E falando muito dessa concentração ainda. Hoje, se a gente pegar Google, Facebook, né, ou Meta e Twitter, são responsáveis, essas três empresas são responsáveis por 1/3 de todo o tráfego global da internet. Ou seja, 1/3 de todos os dados transitados na internet vem só dessas três empresas. Ou seja, é uma centralização absurda, né? Quando a gente olha para a Bolsa de Valores, né, o índice Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas da Bolsa Americana, e que tem um viés que podem ou não ter um viés de tecnologia, né? Mas você vê, hoje, 5 empresas de tecnologia, que são Apple, Microsoft, Google, Amazon e Facebook, só dessas 5 empresas, das 100, né? Elas representam 50% do valor desse índice, ou seja, a gente tem 5 empresas entre 100 que têm um peso de 50% no índice da Nasdaq 100, né? Há 10 anos atrás, esse peso era metade, era 25%, né? Então, você vê que a tecnologia ela vem ganhando uma força muito importante, ela vai ser relevante para os próximos anos. E qual que é a proposta da Web3? É justamente a gente tirar essa concentração de poder, né? Tirar essa concentração de poder econômico, de poder político, de poder de todas as formas, né? Então, através das blockchains, a gente consegue transferir esse controle das entidades centralizadas para as comunidades descentralizadas. E aí eu vou entrar num assunto que é blockchain. É inevitável a gente falar de Web3 e a gente não falar de blockchain. Eu prometo não ser muito técnico, ou tentar não ser muito técnico, e nessa promessa, eu fiz um exercício de tentar explicar blockchain de N maneiras. Estava ficando muito difícil, muito complicado. E aí eu pedi ajuda, né? Pedi ajuda lá para o ChatGPT, e falei assim, me ajuda a explicar o que é blockchain para uma criança de 12 anos. E eu achei interessante, né, a visão que o ChatGPT organizou, porque acho que fica lúdica, interessante da gente compreender o conceito da blockchain, né? A blockchain é como um jogo de montar, onde cada peça nova, né, onde cada bloco é conectada à peça anterior, formando uma corrente que guarda informações importantes e que não pode ser bagunçada ou alterada sem que todos percebam. Talvez na maior profundidade técnica, algumas pessoas mais letradas em blockchain vão falar que essa definição ela é passível de ser questionada, porque as informações não podem ser alteradas, esse tipo de coisa. Mas eu acho que como uma definição abrangente, para a gente entender, funciona, né? É um conjunto de blocos, a gente vai montando essas peças e elas ficam encadeadas, né? E se alguém bagunçar ou mexer naquela sequência, todo mundo vai perceber, né? Hoje em dia, se o Google, se o Facebook mexe lá em alguma coisa, a gente não sabe, né? O Douglas colocou aqui que depois vale testar o que o Bard diz, né? O Bard, que é a inteligência artificial do Google, concorrente do ChatGPT, e que inclusive foi lançado essa semana aqui no Brasil, né? Então também vale testar o que o Bard diz, depois a gente comenta aqui, né? Então, a blockchain, ela tem essa sequência lógica, né? Desde o momento que a transação é solicitada, aí essa transação acaba virando um bloco, né? E esse bloco, ele contém os dados, as informações, né? E aí a transação é criada. Esse bloco, ele passa a se espalhar pelos diferentes nós dessa rede. Não é uma rede em um servidor da Amazon, é uma rede que está em vários
servidores ao redor do mundo, inclusive nossa máquina pode ser um servidor também, né? Então, ou seja, ela é completamente distribuída. Eu não sei quem aqui lembra um pouquinho daquela época do Napster, né? Quando surgiu essas plataformas de download de músicas, né? Que eram peer-to-peer, que eu baixava a música, uma parte do computador de uma pessoa, outra parte da música eu baixava do outro computador. É mais ou menos essa lógica, né? A informação fica distribuída. Mas todo mundo também valida se aquela transação é verdadeira, se ela é válida, né? E a partir do momento que vários servidores, várias entidades validam essa informação, esse bloco, então, ele é criado na blockchain, né? E essa transação, então, ela é verificada e concluída. Tem um exemplo interessante, que a gente fala também que a blockchain representa a terceira revolução contábil. Eu vou até acreditar aqui esse slide ao Pedro Bruder, que é um dos membros aqui da GiraDAO e também cofundador da 3.0 e trabalha com blockchain há mais de 10 anos, porque ele traz essa perspectiva, né? Antigamente, há 5 mil anos atrás, para você validar uma transação, existia uma entidade de poder, uma pessoa, né, que relacionada ali à monarquia, ao imperador, que validava se aquela transação existia. Então ele falava assim, você me deve dinheiro. E você não tinha como comprovar se você devia ou não dinheiro. Ele que era a entidade que determinava que você deve dinheiro e quanto você deve. Então, é o que a gente chama de mecanismo de entrada única. Depois, com a questão da caligrafia e depois da prensa, né, gráfica, a gente começou a ter os contratos, né, esses contratos com múltiplas cópias, ou seja, você conseguiria comparar e ter, né, cada um ter a sua via de que, olha, essa transação existiu, né, que aí seria esse mecanismo de entrada dupla. E mais recente, aí com a blockchain, a gente tem a entrada tripla, que é o quê? Eu não tenho só o contrato, eu não tenho só a confiança, eu tenho tudo junto. Imagina a gente para comprar um carro, né? Um carro, eu preciso fazer um contrato de compra e venda, aí eu acabo pedindo, o vendedor acaba pedindo para o comprador depositar um sinal no banco para garantir que ele tem interesse naquela compra. O vendedor tem que ir lá no cartório e assinar um documento de transferência, né, mas ele não pode entregar esse documento de transferência do veículo sem antes receber o resto do dinheiro, porque senão a pessoa, mesmo não tendo pago o valor total, pode ir passar o carro para o nome dela, né? Então, e depois eu tenho que, normalmente, né, acaba encontrando comprador e vendedor no mesmo local, aí o comprador faz a TED do valor restante, o vendedor confirma no banco e entrega o documento, ou seja, é muita coisa para gerenciar, né? Com a blockchain dá para fazer isso tudo junto, né? A própria transação, o contrato, a confiança, fica tudo armazenado naquele bloquinho, naquele contrato inteligente na blockchain, né? Então, por isso que a gente fala que é a entrada tripla. O Wagner colocou aqui, boa, Wagner, bom ver você aqui, cara, que saudade. O blockchain é feito de blocos, que são grupos de dados, cada bloco é conectado ao bloco anterior, formando uma cadeia. Os blocos são protegidos por criptografia, o que significa que só podem ser acessados por pessoas que têm a chave certa. Essa é a resposta do Wagner aqui, que já testou no Google Bard. Muito legal, Wagner. Valeu. Quando a gente fala, então, de blockchain, né, qual que é o elo de ligação, né, entre a blockchain e a Web3? Porque a Web3 não é a blockchain, mas a Web3 depende da blockchain para funcionar, né? A Web3 é um conjunto de dados, de informações, de aplicações, de interfaces, de serviços. Pode ser um aplicativo, pode ser um website, pode ser uma ferramenta, pode ser o que for, né? É uma nova rede social e assim por diante. E a gente tem a rede que é a blockchain. No meio desses dois, a gente tem os tokens, né, as criptos. Então, a cripto, ela é o elo que liga a estrutura com a aplicação, né? Então, quando a gente fala de cripto, é importante a gente entender que tem vários tipos de criptomoeda, né?
Na verdade, você tem vários tipos de cripto, perdão, me expressei mal. Você tem vários tipos de cripto. Um deles é a criptomoeda, né? Quando a gente ouve falar de Bitcoin, de Ethereum e de várias outras, de Dogecoin, de todas essas moedas, né? A mídia cobre muito esse conceito das criptomoedas, do dinheiro digital. Isso é um único tipo de cripto. Aqui a gente listou alguns, mas já tem vários outros surgindo também. Então você tem os tokens de utilidade, por exemplo, que podem ser usados para governar programas de ponto, programas de fidelidade, né? Você tem os security tokens, que seriam equivalentes às ações de uma empresa, ou seriam equivalentes a cotas de um fundo de investimento, né? Hoje você já tem muitos fundos e muitos investimentos sendo securitizados, né? Então, já existe essa economia de tokenização de ativos verdadeiros, reais, né? Sejam investimentos, sejam ações de empresas, sejam créditos de carbono de floresta e assim por diante, plantação de grãos, o que for, né? É possível securitizar qualquer coisa e é possível tokenizar qualquer uma dessas coisas também. Você tem também os NFTs, né? Que são os tokens não fungíveis, e que representam, né, um certificado de posse de algo, seja algo físico ou algo digital, ou seja, isso aqui certifica de que eu sou dono de determinada coisa. E você tem as stablecoins, né, que são normalmente usadas para criar criptomoedas pareadas em dólar, pareadas em ouro, pareadas em alguma moeda tradicional que tem uma certa estabilidade, entre aspas, né? E mais recentemente tem até o Soulbound Token, né? Soulbound Token, que são tokens imutáveis e não transferíveis, ou seja, pode ser a minha identidade, o meu CPF, a minha certidão de nascimento, né? Esse é um Soulbound Token que pertence só a mim, pode ser o meu cartão de vacinação, a minha carteira de trabalho, o que for, né? Mas são coisas que são pessoais e intransferíveis, né? É importante a gente considerar que quando a gente fala blockchain, a gente não está falando de uma blockchain. Você tem mais de 1000 tipos de blockchain. Blockchain é como uma linguagem de programação, fazendo uma analogia bem simplista, né? Você tem várias linguagens de programação hoje em dia. Você tem vários idiomas hoje em dia. Blockchain tem vários tipos, né? Então, você tem hoje mais de 13 mil tipos de criptos, você tem mais de 1000 tipos de blockchain, e isso atualmente está oscilando aí entre 1 a 3 trilhões de dólares de valor circulante nessa economia, vamos chamar de economia tokenizada. A gente já chegou a 3 trilhões de dólares, mas recentemente a gente está mais perto do 1 trilhão de dólares. Mesmo assim, pessoal, é muito dinheiro, né? O mercado, e aí acho que vale um paralelo, o mercado de advertising, né, de marketing, propaganda, ele atualmente está um pouco abaixo de 1 trilhão de dólares, né? E todos nós aqui, ou pelo menos a maioria que está aqui presente hoje, acaba sobrevivendo ou tendo a sua subsistência, né, financeira, criativa, sua expressão, seu ofício, através desse mercado. Então, a gente já está falando de uma economia que é tão ou maior do que o nosso próprio mercado de atuação global, né? E é claro que essa economia tokenizada, ela vai entrar em todos os mercados, né, também. Então, ela vai ajudar também a transformar e a potencializar esses mercados. Quando a gente olha em perspectiva de audiência, eu acho que uma grande barreira da Web3 é a adoção, né? E a adoção por conta muito da experiência de uso. Acho que a gente tem um problema de UX e a gente tem um problema de CX ainda na Web3, né? São desafios a serem resolvidos, porque começou como uma coisa muito técnica, assim como a internet lá nos anos 90, né? Quem mexeu com a internet nessa fase também era uma coisa meio geek, meio hacker, você tinha que conectar com a linha telefônica, você tinha que discar, você tinha que digitar linhas de código para acessar coisas, então era meio assim, né? Então, hoje, se a gente fizer uma perspectiva, né, nessa barra laranja,
Em cima é a audiência da internet, né, em laranja, essa linha laranja, a audiência da internet dos anos 90 até 2009. E embaixo, nas linhas roxas, é a audiência de Web3, de blockchain, né, de economia tokenizada. Ou seja, a gente está equivalente a 96, 97 em termos de audiência de internet. A gente está ali beirando 100 milhões de usuários ativos, de pessoas participantes na Web3. Quando a gente chegar a 1 bilhão de usuários, que vai ser, eles estão projetando e seguindo essa curva, né? Você vê que essa curva está bem parecida, né, entre a internet antiga e a Web3, estão projetando que se permanecer nessa mesma tendência, a gente chega a 1 bilhão de usuários em 2031, o que vai ser equivalente à audiência de 2005 da internet, porque hoje a gente tem 5 bilhões de pessoas conectadas à internet, né? E por que eu estou mostrando esse gráfico? Para falar muito de potencial de crescimento, de desafio. Tem muita barreira a ser superada, mas também tem muita oportunidade, porque tem muita coisa para ser construída, né? Então, quando a gente coloca em perspectiva, falando também um pouquinho de projeção, o Boston Consulting Group soltou uma projeção de que a economia tokenizada ela deve atingir por volta de 16 trilhões de dólares até 2030. Se a gente está falando que hoje é 1 trilhão, mais ou menos, a gente está falando de um crescimento, né, de 10 vezes até 2030 em termos representativos, né, de valor circulante. Isso vai chegar, se chegar nesse montante, a gente está falando de que a economia tokenizada até 2030 vai representar pelo menos 10% do nosso PIB global, ou seja, é muita coisa, é muito relevante, né? Vai transformar todos os mercados, todas as indústrias, né? E tem indústrias que não vão crescer a essa taxa, né? Tem indústrias, pelo contrário, que vão passar a não existir ou ter que se transformar sensivelmente. É o que a gente vem vivendo no nosso mundo de marketing e comunicação. Então, eu gosto muito dessa frase, né, do Klaus Schwab, que tem um livro sobre quarta revolução industrial, que é bem interessante, que ele fala o seguinte, né, a gente enfrenta a tarefa de compreender e governar as tecnologias do século XXI, mas com a mentalidade do século XX e com as instituições do século XIX, né? Então, é um pouco desse paradoxo que a gente vive hoje, né? A gente vem com uma cabeça de revolução industrial, que vem lá do século XIX, a gente vem, uma cabeça não, um modo de operar, né, dos mercados, das organizações. A gente tem uma mentalidade do século XX, que é muito pautada em competição, inovação e tudo mais, em crescimento, mas a gente está aqui em pleno século XXI, lidando com outros desafios e tendo que entender isso, né? É muito interessante. De uma forma bem coloquial, eu falo, a gente está dirigindo uma Ferrari, só que com direção e câmbio de Kombi, né? Então, a gente ainda não está entendendo como fazer isso. E ainda, ampliando um pouco a questão da blockchain e olhando como que essas relações, né, como que a Web3, ela muda as nossas relações. Então, por que eu posso possuir? Por que é descentralizado? Me explica um pouquinho sobre isso, né? Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre isso. Na Web3, a lógica dos dados ela é invertida, porque na Web2, se a gente olhar aqui na esquerda, cada plataforma, ela vai pedir o seu login e a sua senha, ou seja, eu tenho que criar uma conta em cada uma dessas plataformas. Ou seja, cada uma dessas plataformas vai reter um conjunto de dados para si, né? Que é o que formam aqueles feudos, é o que formam esses feudos de dados, as monarquias de dados, né? Então, o YouTube não vai compartilhar com o Instagram, nem com o LinkedIn, assim por diante. Na Web3 é diferente, porque sempre tem um conceito das carteiras digitais, né? As carteiras digitais, também saindo de uma lógica puramente financeira,
ela não serve só para guardar o dinheiro, o Bitcoin ou o dólar digital. Ela serve também para guardar qualquer tipo de dado. E acho que essa é a grande beleza, né? Então, as carteiras digitais a gente pode entender como uma carteira de dados. Esses dados podem ter um valor financeiro ou podem ter um valor que não é financeiro, mas que é de uma experiência, que é de um dado pessoal também, né? Então, a diferença é que, através das carteiras, eu me conecto com as aplicações e os dados continuam em meu poder. Eu escolho o que eu quero compartilhar de dados com determinada aplicação, eu autorizo ou não que essa aplicação use aqueles dados. E se porventura eu não quero que ela use os dados, eu desconecto, eu tiro, e os dados não são dela, ela não consegue ter acesso, porque todos esses dados, eles estão lá na blockchain, está naquela rede maluca lá que a gente tentou explicar com o Google ChatGPT, com o Google Bard, e assim vai. E estão criptografados, ou seja, eles não são dados que estão abertos, né? A gente tem hoje o conceito de Deep Web, onde vira e mexe vazam, né? Teve vários casos, né, do governo, de companhias de telecom, tendo dados de 50 milhões, 60 milhões de pessoas aqui no Brasil que foram vazados pela Deep Web. Então, é mais seguro e é mais inteligente eu ter uma carteira de dados e eu concedo ou não o acesso às aplicações, né? Então, se o dado é o ativo mais valioso, ele deve ficar em posse das pessoas. O poder tem que ser das pessoas que concedem o seu uso e que podem receber recompensas por isso, né? Ou seja, você quer o meu dado? O que você vai me oferecer em troca? E aí que entra o conceito de distribuição de valor, que a Web3 ela catapulta, né? Na Web2, que é esse gráfico laranjinha, o valor ele era muito distribuído entre os investidores daquela determinada empresa ou startup e para a equipe, né, os founders ou o core team que está fazendo aquela empresa nascer. E aí entra essa máxima dos unicórnios, de abrir capital na bolsa, por quê? Para maximizar esse valor, né? Criadores e audiência retêm pouquíssimo ou quase nada, né, disso. E com a Web3, a gente tem a oportunidade de equalizar melhor essa distribuição de valor. É claro que isso aqui é uma ilustração conceitual, não é que toda empresa, toda aplicação Web3, ela vai optar por distribuir o valor igualmente, né? Mas é possível você fazer isso, é possível você atingir esse formato através dessa economia tokenizada, né? E através dessa descentralização dos dados. Para trazer um pouco da perspectiva, né? Aqui é uma comparação do OpenSea, né? O quanto ele retém, né? Qual a comissão do OpenSea, que é o maior marketplace de NFTs do mundo, ele cobra 2,5% de comissão para qualquer transação que é feita na rede. Se a gente olhar outros marketplaces mais tradicionais da Web2, então, assim, a Apple Store cobra 30%, né? O YouTube cobra 45% da monetização. E as outras redes, o Instagram, Twitter, Facebook, eles cobram 100%, porque eles não pagam, eles não dividem a receita do bolo com a criadores e criadoras. Eles simplesmente, você se vira, você tem que fazer a relação e você tem que monetizar. E mesmo assim os dados não são seus, né? Tenta pegar essa audiência que você tem no Instagram e tentar transferir para outra plataforma ou baixar o mailing dessa audiência, você não tem, né? Não é seu. Recentemente, até a OpenSea zerou as taxas, porque surgiu outro marketplace no mercado e com taxa zero, e a OpenSea começou a sofrer bastante, mas é só para colocar em perspectiva. Então, quando a gente fala que a distribuição de valor pode ser mais igualitária, a gente está falando um pouco dessa equação, de melhorar essa equação, né? Se a gente colocar ainda mais em perspectiva, pegando o que foi distribuído pela OpenSea em 2021, que foram quase 4 bilhões de dólares, né, através das transações de NFT, você tem, na média, 174 mil
dólares por criador, porque eles tinham lá até então 22.400 criadores. Então, se você olha a média por artista do Spotify, 636 dólares. Se você olha a média por canais de YouTube, né, de monetização, dá 2 dólares e 50 na média, né? E assim por diante. O Facebook, eles até colocaram nesse estudo, porque o Facebook lançou um fundo de fomento a creators, bem restrito, né, que você tinha que ser aprovado, etc. Eles iam ajudar com uma bolsa para você fazer parte desse hall de creators. Ou seja, apesar dos valores absolutos ainda não serem superiores a YouTube, a Spotify, mas é possível que seja superior, e o valor, né, por pessoa, por criador, ele é muito maior do que nas plataformas Web 2. Então, é disso que a gente está falando, né? As NFTs, elas estão ajudando a popularizar a Web 3, né? As NFTs, que é um token... Quando eu falei lá das criptos, né, eu acho que vale voltar aqui um pouquinho. Isso aqui também não é isolado, sabe? Esses tokens, essas criptos, elas podem conversar entre si, uma pode conter a outra, é uma relação muito bacana que dá para fazer, e a NFT acaba sendo um grande orquestrador disso, porque ela é um token que pode conter outros tokens, ela é um token que pode conter e destravar informações adicionais, ela é um token que pode se transformar no futuro também, com determinadas interações, e assim vai, né? Então, quando a gente fala que a NFT, ela ajuda a popularizar a Web3, é muito por conta dessa versatilidade, né? O que ficou conhecido, né, no mundo das NFTs? Os macaquinhos, né, os cyberpunks, né, os CryptoPunks, são essas NFTs de estilo PFP, ou foto de perfil, que são colecionáveis, são baseados em personagens, representa identidade digital, pode representar também uma propriedade intelectual, né? Acho que o grande valor do projeto dos Bored Apes é que eles deram a propriedade intelectual. Então, a pessoa comprava lá o macaquinho e, putz, a gente viu vários casos de marcas de hamburguerias, de cafés, nascendo com aquele macaquinho sendo o chamariz, né, dando nome àquela nova empreitada. Também pode representar uma forma mais inteligente, mais transparente para artistas, para músicos, né, porque permite também monetizar o próprio trabalho e permite criar também essas comunidades de interesse. Então, hoje você tem várias plataformas, por exemplo, que estão vendendo parte dos royalties de determinados artistas, e artistas até muito famosos, onde eu invisto nisso, porque eu gosto daquele artista, porque eu me conecto com ele ou com ela, ou até porque isso vai ser um bom investimento, né? Comprar royalties de uma música dos Beatles, por exemplo, né? Então, também entra nisso. Tem também muito uso em games, em social media, porque pode determinar posse de itens e de outros ativos dentro desses ambientes. Pode ser utilizado para utilidades e experiências, né, benefícios, prêmios, etc. Pode representar propriedades e ativos em mundos exclusivamente virtuais, mas também pode representar propriedade de ativos e de bens do mundo real, de um carro, de um imóvel, de qualquer coisa. Então, quando a gente fala que a NFT ela representa a posse de um bem, seja digital ou material, a gente tem N casos de uso que a gente pode utilizar, né? Acho que isso é importante a gente entender. Também NFT não é só especulação financeira. Tem muita especulação financeira, tem muito projeto especulativo. Mas quando a gente olha nessa perspectiva mais ampla de estrutura, de nova transformação digital, de um token que pode dar acesso a um mundo de coisas, né, financeiras e não financeiras, isso já nos abre a cabeça. Quando a gente fala de fatores de atração, é legal a gente comentar sobre os potenciais de uso, né? Então, puxa, os fatores de atração, por que eu teria uma NFT? Porque isso pode potencializar, pode aumentar valor,
porque isso pode trazer benefícios e experiências especiais, porque isso vai me dar acesso a uma comunidade de interesse, sei lá, se eu sou praticante de yoga, se eu sou aficionado por um determinado artista, isso podem ter várias comunidades de interesse, se eu sou aficionado por coquetelaria, por exemplo, o suporte para criador, ou seja, as pessoas passam a co-criar, suporte para causas sociais, ambientais, e que seja fácil de exibir, de trocar, de integrar também, hoje o ponto da Múltiplos não conecta com o ponto da Smiles, por exemplo, essas coisas continuam nesses feudos de dados, então, quando eu estou na blockchain, eu consigo trocar, intercambiar, eu consigo conectar as coisas, Aqui saiu um estudo da Boston Consulting Group recentemente, falando sobre o potencial das comunidades digitais, de benefícios e experiências para loyalty, nesse conceito do loyalty 3.0. E essa coisa das experiências phygital, que misturam o mundo físico com o mundo digital, eles têm um valor percebido muito além do dinheiro, muito além do cashback que ficou conhecido no mundo financeiro. Então, através desse estudo, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, entrevistaram lá mais de 2.000 pessoas e fizeram algumas explorações. Eles perceberam que mais da metade das pessoas, elas têm a intenção de ingressar numa comunidade que ofereça benefícios e experiências de interesse, que são essas barras verdinhas aqui. Indo para as barras roxinhas, eles trouxeram o que desperta mais interesse em termos de benefício, Então, eu ter uma roupa, um produto especial daquela marca ou daquela comunidade, ter acesso exclusivo a eventos, eu interagir com outros membros da comunidade, eu ter um engajamento pessoal com celebridades, com estrelas, com personalidades, e assim por diante. E lá em laranjinha, na última linha das barrinhas roxas, quando é algo exclusivamente digital, um colecionável 100% digital, você vê que o colecionável 100% digital, ele não tem tanto apelo quanto algo que vai trazer realmente interatividade, experiência, relacionamento, colaboração. Separei 2 exemplos que acho que são interessantes, que a Nike e a Starbucks acho que estão na vanguarda desse momento, do Loyalty 3.0. A Starbucks está com o programa Odyssey, que roda na blockchain Polygon, e que é um programa, quase que uma evolução do programa consagrado de fidelidade da Starbucks, Então, eles estão experimentando, eles falam que é um programa beta, porque eles estão experimentando essa dinâmica de usar a Web3 e as NFTs como uma camada de programa de fidelidade e relacionamento. E a Nike também lançou o Dot Swoosh, que é a comunidade virtual ali da Nike, que também mistura muito o universo físico com o digital. Eu separei esse vídeo aqui, ele está sem som, ele é só para ilustrar um pouco acho que da estética, que a coisa está tomando, A Nike trouxe muito essa questão da personalização dos itens e eles virarem colecionáveis digitais, mas que também podem virar o produto físico e que eventualmente podem virar itens de jogos também, Eu posso integrar isso com Roblox, com Fortnite, com o que é que seja, Então, acho que é importante a gente olhar em perspectiva, Aqui no Brasil, gente, eu vou fazer um paralelo, A gente tem marcas como a Campari, a Reserva, que eu acho que a gente pode destacar, porque são iniciativas que são mais consistentes, que estão acontecendo aqui no Brasil. E aí a gente está envolvido pela 3.0, consultoria, na construção da Campari Blockchain. A Campari Blockchain, que é justamente um programa de comunidade focada no mundo da coquetelaria,
a gente tem o Membership Card em NFT, todo mundo que tem os NFTs da Campari já são membros dessa comunidade. A gente está lançando agora no final de julho, início de agosto, o aplicativo Campari Passport, né, que vai materializar um pouco dessa experiência. Eu vou mostrar para vocês algumas telinhas. A gente já traz experiências e benefícios, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, para quem gosta desse mundo da coquetelaria. Então, a gente tem desde lives com bartenders que fizeram drinks premiados, ensinando a fazer esses drinks. A gente tem desde guias de como preparar, ou como técnicas de coquetelaria, mas a gente tem também food pairing, né? Você tem harmonização de Negroni com pratos, você tem eventos como a Bartender Competition, né? Que a Campari organiza anualmente. A gente levou a comunidade, membros da comunidade, para participar desse evento e degustar os drinks finalistas, por exemplo, estarem juntos e trocarem experiências. E a gente tem também um fundo, tudo que é arrecadado, né, pela Campari Blockchain, acho que quase 90% do valor arrecadado vai para esse fundo, que é o Bartenders DAO, né, que vai ser lançado também em breve, onde os próprios bartenders vão poder definir num modelo de DAO, né, de organização autônoma descentralizada, como que eles vão utilizar esse recurso, esse dinheiro, né? Aqui a gente tem algumas telinhas desse aplicativo, que é o Campari Passport. Eu acho que vale dizer, né? Eu comentei que a grande dor, né, a grande barreira que a gente tem que romper na Web3 é a usabilidade, né? E a gente tem que sair desse discurso de que a blockchain ela está na frente, né? A tecnologia ela nunca pode estar na frente de algo, ela não pode ser a razão de algo existir necessariamente. A tecnologia ela é um solucionador e um facilitador de problema, né? Então, assim, aqui no Campari, no The Campari Blockchain, o valor está em juntar as pessoas apaixonadas por coquetelaria nesse universo que ele tem colecionável, que ele tem experiência, que ele tem mundo real, mundo virtual, troca de conhecimento. Então, a blockchain ela é facilitadora disso, né? Uma coisa muito bacana do aplicativo é que as pessoas vão poder logar, mesmo se elas não tiverem conhecimento de Web3, elas vão poder entrar, mesmo se ela não souber o que é uma MetaMask e não tiver uma MetaMask instalada, que é uma carteira digital. Então, vai poder fazer uma carteira rapidamente com um login social do Google, da Apple, do Facebook, né? Então, isso é muito legal porque quebra essa barreira de adoção. Qualquer pessoa pode entrar. E aí a gente tem já uma série de colecionáveis, né, que vem acontecendo desde o ano passado, que as pessoas vão poder ver seus colecionáveis e destravar benefícios também relacionados a esses colecionáveis. Então, a gente já deu barricas de carvalho, a gente já deu kits de coquetelaria, a gente já deu acesso à final do Bartender Competition com degustação, a gente já deu acesso ao show do João na Negroni Week do ano passado, só para quem era colecionador dessas NFTs e participou da Negroni Week. Mais recentemente, a gente está com essa coleção que está aqui no lado direito, que é a Effervescenza de Campari, que é uma coleção muito bonita, feita pelo Estúdio Agudo, que é nosso parceiro aqui, criativo também nesse projeto, e que também destrava um conjunto de copos colecionáveis para você tomar long drinks, muito bacana, né? Então, essa é uma jornada que está só começando. Esse projeto, essa plataforma, né, esse programa, ele vem sendo desenvolvido estrategicamente, criativamente pela 3.0, que é a nossa consultoria, e ele tem a tecnologia, né, está sendo viabilizado tecnologicamente através dos nossos parceiros também da Go Blockchain. Acho que vale citar aqui que uma empresa que está também muito na vanguarda aí da Web3. Bom, seguindo aqui, galera, vamos falar um pouquinho de um conceito que é muito interessante. Então, se eu tenho posse, eu tenho voz, né? Como eu comentei naquele gráfico de distribuição de valores, né? O modelo Web 2, o modelo atual, ele é muito focado em dinheiro, investimento, e em equipe, né? Ou seja, o modelo da Web 2 é esse modelo que tem esses dois eixos, de equipe e recurso. E na Web 3 é diferente,
Porque na Web3 a gente adiciona o componente da comunidade, tem um terceiro eixo, né? A comunidade ela tem tanto valor quanto capital e equipe. Sem uma comunidade forte, a gente não faria The Campari Blockchain. Sem uma comunidade forte, a Nike não constrói o swoosh, a reserva não constrói o seu programa Reserva X e assim por diante. Então é muito importante a gente entender que a comunidade, ao possuir determinado token, determinado ativo, ela passa a não ser mais consumidora, mas passa a ser também um co-criador, uma co-criadora daquele projeto. E é muito legal que nasce, então, um conceito de DAO, né? A gente comentou da GiraDAO, um conceito de organizações autônomas descentralizadas, né? Que nasceu em 2014, veio de profissionais aí, especialistas na Web3, e que propõe um novo formato de organizações, como a Helena comentou lá no início, que é descentralizada, que não tem aquela estrutura piramidal, hierárquica de poder, e que as coisas podem se dar de uma forma mais inteligente, autodirigidas e reguladas através de token e de smart contracts na blockchain, né? É um novo ecossistema operacional, porque a gente parte de um modelo indo aqui da esquerda para a direita, né? De um modelo hierárquico, e aí a gente passou por um modelo de redes centralizadas, e aí até a rede descentralizada, apesar de DAO ela ter esse decentralized no termo, eu gosto mais do distributed, né, que é distribuído, ou seja, porque mesmo descentralização, ela ainda tem entidades reguladoras, né, onde as coisas têm que passar por elas, como vocês podem ver nesse diagrama. Este diagrama é o diagrama das redes do Paul Barron, ele foi publicado nos anos 60, mas ele é bem contemporâneo ainda, porque ele trata um pouco disso, né, da gente partir para relações mais distribuídas, mais ecossistêmicas e menos centralizadas, né? O que são as principais características de uma DAO, né? Elas têm um objetivo comum, no caso aqui da Campari, é a paixão pela coquetelaria. Elas envolvem uma comunidade, né? Uma comunidade que, por exemplo, tem uma pluralidade de perfis, de histórias, de saberes. Ela tem transparência, né, na questão da coparticipação e da cocriação. Então, quando a gente fala que vai lançar a Bartenders DAO para os bartenders participantes da The Campari Blockchain poderem decidir como que eles querem usar o dinheiro, como que eles, o recurso, como que eles querem se desenvolver como agentes desse mercado, a gente está falando de comunidade. Quando a gente fala que a GiraDAO quer fomentar a marketing economy através da consciência e do letramento das tecnologias emergentes, a gente está falando de um propósito, de um objetivo comum, e que a comunidade faz parte disso. Tem que ter democracia, né? As decisões são coparticipativas, e aí tem vários estágios de uma DAO, né? Você pode ser mais ou menos centralizado, mais ou menos coparticipativo. Acho que não é uma questão de certo e errado, de A ou B, você tem uma construção. E aí você tem a autodireção também, né? Ou seja, é um organismo autodirigido, ele é horizontal, as decisões, os procedimentos, né? Então, é um espaço muito interessante para empreendedorismo, desenvolvimento de ideias próprias. Mesmo empresas centralizadas, né, que estão nesse gráfico de pirâmide aqui, estão utilizando o DAO também, né? A DAO é um conceito muito abstrato e muito plural também, não tem, né, o certo e errado, o melhor jeito, tem muitos experimentos, né? Então, hoje, você tem até empresas utilizando DAOs como laboratórios de inovação, de gestão, de novos modelos de gestão, o laboratório de inovação usando a tecnologia para ter novas ideias e deixar todo mundo participar de uma forma mais horizontal, né? Então, você tem vários experimentos com DAO hoje em dia. E aí, aqui, eu não vou entrar no detalhe desse gráfico, a gente pode também depois compartilhar com a comunidade essa tabela, né, da diferença das organizações tradicionais para a DAO em diversos aspectos, né? E na prática, também fazendo uma ilustração muito simplista, né, mas muito mais high level aqui,
você tem, né, níveis de contribuição, decisões e recompensa. Isso pode, a sua DAO, né, a sua comunidade, ela pode ou não ter diferentes níveis de decisão e de contribuição, e elas vão ser governadas através de NFTs e através de tokens. Mas mais adiante, a gente vai distribuir, por exemplo, uma NFT de participação aqui na Masterclass. Então, quem baixar esse NFT de participação, automaticamente já vai também receber uma NFT de membership da GiraDAO, porque aí vocês vão poder participar dessa comunidade. Quem não entrou, ele vai ter acesso a outros conteúdos, vai ter acesso a material gravado, vai ter acesso a outras masterclass, a outros talks que a gente está fazendo constantemente. O Frank Diana, que é um futurista e consultor, ele, bem renomado, ele prega que a gente vai ter mais mudanças nas instituições e profissões nos próximos 20 anos do que nos 300 anos anteriores, ou seja, nas próximas 2 décadas, a gente vai ter mais mudanças do que nos últimos 3 séculos, né? E acho que isso entra em vários mercados, em vários aspectos, né? Isso nos dá um pouco de luz sobre o que seriam as organizações da nova era, né? Essas organizações mais alinhadas com o conceito de Web3, com o conceito de descentralização ou de distribuição, né? Então, são empresas mais orientadas a propósito, que trabalham mais e fomentam mais empreendedorismo e inovação, são empresas mais rápidas, né? Mais experimentais e que conseguem alcançar eficiência e efetividade muito mais rápido também, orientada por insights, né? Adaptativas, colaborativas, né? Pautadas por criatividade e design, são mais responsivas, né? São mais antifrágeis e resilientes, porque elas acabam se movimentando muito mais rápidas, são mais autônomas, têm uma estrutura mais leve, mais simples, né? Então, essas são as organizações da nova era. Quando a gente também coloca numa perspectiva mais comparativa, né? A gente está falando aqui de, se eu tenho organizações tradicionais, o que seriam as organizações inovadoras, né? Então, puxa, do lucro para aquela criação e distribuição de valor mais equitativo que eu comentei. Essa questão de não correr risco, de não errar, para uma cultura de abraçar o risco. Uma cultura de estabilidade, né, para uma cultura de adaptabilidade. Uma metodologia mais padronizada para uma metodologia mais híbrida, mais personalizada, mais fluida. Um modelo mais linear para um modelo mais exponencial, mais ecossistêmico, né? Então, é interessante a gente olhar que tanto a Web3 quanto esse conceito de DAOs, eles nos trazem para essa perspectiva de futuro, de mudança de cultura, de valores acerca de como a gente enxerga o mundo, né? Eu achei interessante trazer esse gráfico para vocês. Foi um gráfico que eu fiz inspirado, né, nessas 8 formas de capital, né? Esses autores, o Ethan e o Gregory, eles escreveram esse livro chamado Empresas Regenerativas. E eles trazem esse conceito de que a gente não tem só o capital financeiro ou material, a gente tem mais outras formas de capital que são importantes de serem considerados na nossa sociedade. Então, desde o capital espiritual, né, a nossa fé, as nossas relações com o mundo, entre o mundo físico e metafísico, o capital social, que é a nossa relação entre nós, entre seres humanos, mas também com outras espécies, com outras entidades, né? O capital vivo, né, natural, que nos dá matéria-prima para a nossa sobrevivência, né? O capital das experiências de vida que a gente carrega, né, a nossa sabedoria, capital cultural, né, de um povo, de uma época, capital ancestral, né, tudo isso é importante. E o capital intelectual, né, a nossa evolução intelectual. Então, eu coloco em perspectiva para a gente enxergar esse conceito de Web3, esse conceito de transformação que a gente está vivendo, muito além da ótica financeira e material, né? A gente olhar um pouco com esse olhar desses capitais que também fazem parte dessas 8 formas de capital. E eu trago uma frase do livro O Imperativo das Redes, né, o The Network Imperative, que eu também acho muito interessante, porque ele fala muito dessa mudança de mentalidade, né?
Então, em um ambiente de mudanças rápidas e constantes, a vida útil dos modelos mentais está diminuindo a uma taxa dramaticamente rápida, né? Colocando grande ônus e pressão nos líderes para manter seu pensamento fresco e moderno, ou seja, a gente não pode se apegar às crenças, a gente não pode se apegar ao que a gente conhece, a gente tem que estar aberto para o novo e a gente tem que conseguir manter esse pensamento sempre fresco e atualizado. Pessoal, vou convidar vocês a continuar essa conversa no nosso ambiente da Gira, né? Como a Helena bem comentou, a Gira é uma organização autônoma descentralizada que quer gerar valor para a marketing economy no Brasil e, posteriormente, fora do Brasil também, né? Mas a gente está muito focado aqui no nosso ecossistema brasileiro. Vocês podem entrar no gira.xyz, entrar no nosso Discord, vocês podem criar e preencher um formulário e baixar a nossa NFT de membership, né? E acho que vai ser muito legal, fazendo parte, vocês vão ter acesso a esses conteúdos de conhecimento, vão ter acesso também à parte de projetos que estão sendo fomentados dentro da comunidade, projetos que trazem recursos financeiros também, projetos de impacto que a gente vai lançar em breve, ou seja, é uma grande comunidade e que ela é aberta ao mercado. Ela nasceu com a Ginga, com a 3.0, com as outras empresas da qual eu sou sócio de algumas outras pessoas que também fazem parte aqui do grupo, mas a ideia é que isso seja aberto para todo o mercado, para todo tipo de profissional. Então, a gente começou dentro da nossa comunidade e a gente segue isso de forma bem aberta. Eu vou deixar aqui, e aí vocês podem, a gente depois compartilha isso também, né, esses infográficos, essas informações para vocês no nosso Discord, mas eu vou deixar aqui o radar de tecnologias emergentes, é o radar de impacto das tecnologias emergentes que o Gartner, né, o Instituto de Pesquisa Gartner, ele faz todo ano. E aí eu fiz uma intervenção aqui com essas flechinhas amarelas, porque é interessante a gente ler esse radar, e a gente vê, por exemplo, que o Transformer-Based Language Models, que está aqui no quadrante das interfaces e experiências, que é onde entra ChatGPT, é onde entra Bard, é onde entra uma série dessas inovações de inteligência artificial, eles são só uma bolinha desse radar das coisas que estão acontecendo e que estão pipocando, né? E essas flechinhas amarelas eu coloquei perto dos itens que têm relação direta com a Web3 ou que a Web3 vai potencializar e influenciar diretamente. Então, vejam vocês, para a gente encerrar hoje, que a Web3 ela não é só blockchain, ela não é só uma coisa separada do resto. Tudo que tiver de inovação, ou quase tudo que tiver de inovação, vai poder se conectar com a Web3 de alguma forma. Então, é muito importante a gente entender como que a gente pode navegar pela Web3. Como a gente está já passando de tempo, eu vou compartilhar esse vídeo depois também na nossa comunidade, que é um vídeo da Rede IOTA, que conecta inteligência artificial, internet das coisas com Web3 para fazer a distribuição de energia limpa e de tokens de energia limpa em cidades inteligentes. Depois eu compartilho esse vídeo com vocês, mas eu queria agradecer demais por todo mundo que esteve com a gente hoje, que pôde participar. A Helena colocou aqui já um spoiler do próximo Gira Talks, no dia 27 de julho, daqui 15 dias, a gente vai ter uma participação muito especial, que é o BR Punk. BR Punk é o primeiro avatar descentralizado do mundo, ou seja, é um avatar, é uma personalidade digital que ela é descentralizada, ou seja, o que ele o que ele faz, o que ele publica, é decidido pela comunidade. É um projeto muito legal e que vai ser apresentado aqui pelo seu co-criador diretamente aqui no Gira Talks no dia 27. Então, deixamos esse convite, deixamos o convite para vocês acessarem o nosso website, entrarem no nosso Discord, que a gente vai continuar essa conversa por lá, e participar do nosso sorteio da NFT da Campari, participar também baixando o seu certificado, a sua NFT de participação aqui na Masterclass. Foi um grande prazer estar com vocês hoje. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, que tem muita profundidade, então a gente vai ter outros capítulos aqui de Masterclass também,
tanto de Web3 quanto de inteligência artificial. Participem, fiquem ligados e ligadas, que vai ser muito bacana. Valeu, galera. Um grande abraço aí para todos e até a próxima.